91, o salmo mais o quê? Mais forte, está escrito aí. Acompanhe comigo, vamos lá, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que, amada igreja, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E nele, o que, amada igreja, confiarei. Verso 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste, então, perniciosa. Diga glória a Deus. Irmãos, já vimos o versículo 1 e 2. Mas deixa eu relembrar aqui algumas coisas com vocês. O salmista, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu expliquei, eu não posso virar para vocês assim e dizer, olha, larga a casa de vocês, larga a moradia de vocês e vem habitar, vem morar, né? Vem fazer a sua morada nesse altar aqui, que aí então vocês vão estar no esconderijo do Altíssimo. Isso não existe. O esconderijo do Altíssimo não é algo físico, não é um lugar físico, mas sim um lugar espiritual, é um lugar de habitação. E aonde o cristão, aonde o servo do Senhor deve habitar? Na presença dele. Então o próprio esconderijo do Altíssimo é a presença do Senhor, vem explicando isso. E quando, pastor, eu passo a habitar então na presença do Senhor, assim como minha aliança está aqui, representa o compromisso com a minha esposa, a aliança de Deus conosco é a tua palavra, é um compromisso dele para conosco e do cristão para com Deus também. Então, quando eu faço um compromisso com a palavra de Deus, eu passo então a habitar na presença do Senhor. Reflexo disso, né? É a pessoa, ou aquele que questiona, é aquele que pega e faz algo determinado contra a palavra de Deus. Você pode ver que a pessoa se sente fora do seu lugar. Como um peixe fora de quê? Da água, não é? A pessoa, puxa, fiz aquilo que desagradou o Senhor, fiz aquilo. A pessoa se sente assim, porque é justamente disso. Então, quando eu crio um compromisso com as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, eu passo então a habitar na presença do Senhor, que é o esconderijo do Altíssimo. Diga amém, Jesus. E a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra ou na sombra do Onipotente, então fará o quê? Descansará. Quem descansa? Aquele que está cansado. Não é porque eu estou na presença do Senhor e na presença dele, na vida, na palavra dele, não quer dizer que eu não vou enfrentar lutas. Muito pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflição. Amém? Verso 2, ele diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele o que a igreja com... Olha o que o salmista ele diz, direi do Senhor, quem que é o Senhor? O que criou os céus, o que criou a terra, o que criou o imenso universo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Irmãos, Deus é Deus em todas as circunstâncias. Ele sempre vai ser Deus. Eu até cantei na semana passada aquela canção. Se Deus fizer, Ele é o quê? Ele é Deus, não é? Se não fizer, Ele é o quê, São José? Ele é Deus. Se a porta abrir, peraí. Ele é o que, Flor? Deus. Deus. E se fechar, continua sendo o quê? Deus. Se a doença vier, Ele é o quê? E se curado eu for, Ele é o quê? Não é assim? Irmãos, sirva a Deus em todas as circunstâncias. Nunca cometa esse deslize e esse vacilo de na hora que as coisas estiverem ruins, né, você abandonar o Senhor, ou vice-versa. No momento que as coisas estiverem boas, né, eu vou abandonar. Não, o Senhor, Ele continua sendo Deus em todo o tempo da nossa vida. Pastor, perdi quem eu muito amava. Pastor, né, poxa vida, perdi, né, os meus bens, tudo como Jó. Deus continua sendo Deus. Diga amém, Jesus. Ele diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e Ele é o que, igreja? O meu refúgio. Eu explicava hoje pela manhã e pela tarde que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Deus conhece mais a mim do que a eu mesmo. Por quê, pastor? Porque além dele me conhecer, Ele sabe o que vai ser melhor para mim amanhã.
Ele é o meu refúgio, nele eu posso recorrer, nele eu posso me esconder. Pastor, me caluniaram lá no meu trabalho, inventaram uma calúnia ao meu respeito. Pastor, apontaram o dedo para mim, me criticando ou sei lá o quê. No Senhor nós encontramos refúgio. E o salmista estava dizendo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, e Ele é a minha... Eu estou andando rápido assim, porque isso tudo a gente já viu. Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força, é nele que encontramos força. E ele diz mais, o último aí, e nele o que, igreja? Confiarei. Mensagem de hoje, verso 3, diz, porque Ele te livrará do laço do que, igreja? Do passarinheiro e da peste, o que, igreja? Perniciosa. Diga glória a Deus. O salmista fala de uma coisa aqui que é tremenda, muito perigosa. O salmista ele vai falar de uma coisa perigosíssima. É o laço do que, igreja? Do passarinheiro. O salmista fala, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Primeiro lugar, por que, pastor, que é tão perigoso assim? Porque o laço do passarinheiro, ele vem camuflado. Ele não vem mostrando que é uma armadilha. Ele não vem mostrando que é um laço, né, no caso do nosso inimigo, mas no caso do passarinheiro, ele não vai mostrar que é um laço para o passarinho, para o pássaro ser pego. Ele vem camuflado. Então pode ser uma coisa que atenta a pessoa, que pode ser uma coisa que demanda necessidade, a pessoa demanda necessidade daquilo. A pessoa vai lá, olha para aquilo lá, e aos olhos, né, é uma coisa boa, mas assim como o passarinho vai lá, apoia lá, com o alpichezinho lá, com a comidinha lá. Quando vem um laço, pega o laço, pega o pássaro. Aí aquele que tinha liberdade, outra hora não tinha mais, outra hora não tem mais, porque foi pego pelo laço do passarinheiro. E eu já falei aqui no estudo da armadura de Deus, das astutas ciladas do diabo. Eu falei que o laço do passarinheiro pode ser muitas coisas, as astutas ciladas do diabo pode ser muita coisa. Inclusive na sexta mesa eu já falei, eu já vi o laço do passarinheiro na vida da pessoa ser o trabalho. Lembra que eu falei lá do início da minha caminhada, lá em Juiz de Fora, quando aquela senhorinha ia no meu culto de terça-feira, pediu oração, Deus abriu a porta. E ela pegou, foi lá e glorificou a Deus, toda a reunião estava lá. Mas depois que ela conseguiu um emprego, foi e se afastou do Senhor. Se distanciou do Senhor. Aí eu falava hoje pela manhã e pela tarde, seja eu, seja você, seja quem for. A pessoa que se afasta da igreja, se afasta de uma vida de oração, se afasta de uma vida onde ela medita na palavra dia e noite, vai chegar uma hora que a chama dela vai se apagar. Não há aquele que diz, eu vou servir em casa, eu vou meditar em casa, eu vou orar em casa, não vou na igreja não, né? Uma hora ou outra a fé dela, né? A chama dela vai se apagar. É onde a gente vê muitas pessoas às vezes dizendo, pastor, eu sabia que eu precisava de orar, mas só que eu não tinha força para orar. Pastor, eu sabia que eu tinha que ir na igreja, mas só que eu não tinha força para ir à igreja, para você ver como que é algo espiritual. Pastor, eu sabia que eu precisava de buscar na palavra de Deus uma palavra, mas só que eu não tinha força nem para abrir a Bíblia. Quantos casos eu já não vi? De pessoas não ter força, porque veio o laço, aí aquilo que era o trabalho. A pessoa estava lá sempre no culto. Estava sempre buscando, estava alimentando a sua fé, estava buscando pela sua fé, estava fortalecendo a sua fé. Outra hora deixou. E com isso muitos se afastam e muitos têm grandes perdas. O que aconteceu depois com essa senhora? Chegou no pastor, que era eu, chegou e falou, pastor, ore por mim. Ela trabalhava com costura, falou, minha mão começou a dar problema. E eu estou correndo perigo de perder o meu emprego, pastor. E fato, perdeu depois. Porque ele se distanciou de vez de Deus. O laço do passarinheiro, já falei aqui, já vi casos de ser um relacionamento. Hoje pode ser, né, até o conforto da nossa casa.
A pessoa fala assim, não, eu vou ficar daqui de casa, vou assistir uma pregação aqui, mas coloca lá na pregação e às vezes fica mexendo no celular e não entende. Não absorve. E se absorve, não pratica. Com isso tudo, a fé então vai se apagando, a pessoa vai se esfriando na fé. E quando vê, se torna um laço do passarinheiro na vida da pessoa. Olha que demônio, pessoal. O próprio Satanás armando o laço. Por exemplo, quando eu desviei, como que eu desviei da igreja quando eu tinha meus 14 para 15 anos? Recebendo um convite para ir numa célula na casa do irmão. Já contei isso aqui. E contei isso em todas as reuniões. O irmão virou e falou assim para mim, eu estava o meu ministério estava começando a aflorar. Até falava hoje pela tarde, Deus está ali, ó. Falei, eu lembro desse culto que eu estou falando, que foi um dos últimos que eu participei com 14 para 15 anos. O louvor que estava tocando, e seus cabelos são brancos como... Quem conhece esse louvor? Levanta a mão. Conhece? Foi esse louvor que estava tocando esse dia. Uma das minhas últimas reuniões. Aí chegou um amigo para mim e falou assim. Falei isso em todas as reuniões. Aí chegou um amigo para mim e falou assim, olha, vamos lá na minha igreja, que na verdade era na casa da pessoa. Lá é diferente. Falei, lá é diferente? Como que é assim? Lá é diferente. Está com sede de Deus? Aí imagina uma pessoa que cresceu no evangelho, 8 anos dentro da igreja. 8 anos, porque quando meu pai foi para a igreja eu tinha 4, 5, fui desviar com 14, 8 anos dentro da igreja, não tinha desviado. Fui lá para esse ministério, que era uma célula em casa, dentro de meses, tinha desviado, e além de desviado, tinha virado minha cabeça. Não gostava mais de ouvir a palavra de Deus. Não suportava mais ouvir da palavra de Deus. Um laço do que? Igreja do passarinho. Caiu, foi uma armadilha. No momento, puxa, mas depois veio a queda. Me afastou de vez. 5 anos depois, ou 6 anos depois que eu voltei para a casa de Deus. Depois de sofrer muito. Então o laço do passarinheiro pode vir de muitas maneiras para a pessoa. Mas só que o salmista, ele fala uma coisa boa. Diga glória a Deus. O que ele fala, pastor, que é bom? Acompanha aí, ó. Porque ele te livrará do laço do que, igreja? Falava hoje pela manhã e pela tarde. A gente, o cristão, tem que pegar o costume de toda decisão nossa. De toda atitude nossa, consultar quem? A Deus. Por quê? Meus irmãos, se eu sei que o Senhor sabe o dia de amanhã, se eu sei que o Senhor sabe 10 anos para frente da minha vida, então por que não consultar na hora de fazer uma escolha? Por que eu não consulto então? Senhor, apareceu aqui algo bom, favorável e tudo mais, mas isso é de Deus para a minha vida? Isso é do Senhor para a minha vida? Isso vem de ti para a minha vida, demanda do Senhor para a minha vida. Por que a gente não consulta? Porque o salmista está dizendo, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E uma das maneiras que Deus mais fala com o teu povo, ou melhor, a maior fonte para Deus falar com o teu povo, é através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. Pode ser o mesmo versículo 10 vezes. A palavra do Senhor diz que essa palavra se renova a cada dia. Não tem problema. Vai ser ali, você pega a Bíblia e fala, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma confirmação. Meu Deus, eu preciso saber se é o Senhor, se eu vou ou se eu fico, se eu recuo ou se eu vou, como Davi fez. Quando o povo, olha só, a esposa dele e os filhos, tudo foi levado, né? E Deus fala, Senhor, eu vou. Pela lógica eu teria que ir, pela lógica Davi teria que ir, mas o que ele fez? Eu vou, e o que o Senhor falou? Vai, porque certamente vai apanhar e vai recuperar todos. Diga amém, Jesus. Não é que Deus quer nos privar ou nos proibir, é porque Ele quer dar a bênção dele sobre a nossa vida. Diga amém, Jesus.
Então, uma das maiores maneiras que Deus fala conosco é através da palavra de quem, igreja? De Deus. Pastor, vou tomar então, apareceu uma oportunidade, vamos supor que uma sociedade, e eu vou consultar a Deus. Senhor, fala comigo, abra a Bíblia. E se Deus falar contigo, vai, vai. Se falar que não vai, não vai. Se Deus falar, pode ir que eu estou contigo, tudo bem. Versículos que há mais de 2000 anos, dezenas de milhares de anos atrás foi escrito. Hoje Deus se revela a nós através dele, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Diga amém, Jesus. A gente tem que crer no poder da palavra. Aí você abre a Bíblia e fala, Senhor, eu quero uma confirmação. Senhor, eu quero saber se essa pessoa é para mim. Senhor, eu quero saber se esse caminho é o que eu devo andar. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Abre a Bíblia, leia, medita. Deus não falou hoje, amém. Vou guardar, vou buscar amanhã. Deus não é obrigado a responder agora. Não é obrigado a responder hoje. Quem somos nós para colocar tempo nas coisas de Deus? Então eu busco no Senhor. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Quando eu consulto a Ele. Fala, Senhor, essa oportunidade boa que apareceu é do Senhor. E Deus pode falar por intermédio da palavra. Deus pode falar por intermédio de um pastor como eu. Como o pastor Paulo veio. Quarta-feira mesmo aqui, no estudo, depois do culto da noite, a irmã chegou e falou assim, pastor, a palavra que o Senhor pregou foi para mim hoje. Deus falando. Não é eu, é o próprio Senhor. O Senhor ministrando aos corações, diga amém, Jesus. A pessoa falou, pastor, a palavra que o senhor pregou na quarta-feira é a minha história. Ela falou aqui, chorando aqui, Cadê o Sofal? O Sofal estava aqui, ela conversando comigo, ficamos aqui um tempão atendendo a irmã aqui, chorando, falou, pastor, é a minha história, pastor. Aí aconselhei, orei por ela e saiu daqui feliz, alegre. Diga amém, Jesus. Isso é a obra de Deus. Pode falar através de pastor, pode falar através de uma mula. Deus usou a mula para falar com quem? Com Balaão, não foi? Foi, sim ou não? Não foi? Foi. Foi, uai. Foi, Deus ele usa pessoas, às vezes a pessoa está desviada, afastada, usou o profeta velho para dar o decreto de morte do profeta que estava sendo usado por Deus. Usa pessoas. Eu lembro, irmãos, nem sei se minha esposa sabe disso, mas eu vou falar porque foi Deus que colocou no meu coração. No dia todo eu falei e não tem por que eu não falar agora. Mas escuta essas palavras, eu ia destruir a minha vida. Porque houve uma época na minha vida que eu pensei em noivar com uma pessoa. E eu falei, eu vou noivar. Falei, é mesmo? Falei comigo, vou. E eu trabalhava com meu pai. E tinha lá um rapaz que estava desviado. Só pela misericórdia, pessoal. Tombava no chão assim, depois do horário de serviço, de bêbado. A vida toda errada, coitado. Tudo dando errado para ele. Porque estava longe dos caminhos de Deus. E nesse dia eu trabalhando com meu pai, eu falei, eu era do mundo ainda, muito tempo depois. Falei, eu vou casar. Falei, eu vou noivar. Na verdade, eu falei, eu vou noivar. E eu comentei com essa pessoa, mas sabe quando quando Deus usa alguém? Como eu falei, independente de como está, Deus usou aquela pessoa. Até porque eu não ia parar para ouvir pastor nenhum, estava afastado, não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Deus usou aquele cara. E aquele cara virou para mim, sem mais, sem menos, com a vida toda errada, só virou e falou assim, olha, você sabe se isso daí que você está fazendo, Deus quer para a sua vida? Sabe quando algo te perturba? Eu fiquei perturbado aquele dia. Eu não dava crédito a essas coisas. E aquilo me perturbou, tirou a minha paz. Eu falei, mas meu Deus, eu fui embora pensando aquilo ali, remoendo aquilo ali, que a coisa ali. Eu falei, porque o próprio Deus, Ele te livrará. Eu ia fazer a maior besteira da minha vida. Talvez hoje eu não estaria aqui com vocês. E ele pegou e falou assim, será que isso daí é a vontade de Deus para a sua vida? E aquilo ficou, e aquela coisa remoendo. Sabe o que eu fiz? Naquele dia à noite, eu fiz essa oração.
Falei, Senhor, se for a tua vontade, vai acontecer. Também tudo errado, vida tudo errado também. Mas eu falei com Deus. O que a gente viu no domingo? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não falou, vinde a mim os cristãos. Vinde a mim os discípulos. Não, falou, vinde a mim, eu fui até ele. Falei, Senhor, e eu falei com ele, se for a minha vontade. Aí, mas também não quer dizer se eu vou ser salvo, tá, gente? Aí eu falei, se for a tua vontade, então eu vou fazer. Agora, se não for, o Senhor vai tirar da minha vida. Uma semana depois, era o aniversário da minha irmã. A gente tinha saído, houve uma briga, um para lá e outro para cá. Nunca mais. Deus me livre. Falo isso, nem sei se minha esposa sabe disso, mas porque tem a ver com a palavra. Deus usou uma pessoa para me livrar da desgraça que eu ia fazer na minha vida. E talvez não poderia estar aqui com vocês hoje. Então, se um dia Deus pegar e te avisar, olha, eu estou indo por um caminho, Deus foi lá, usou qualquer um, usou a mula, usou o pastor, usou a palavra, usou o louvor, usou qualquer coisa para falar contigo, não tema com o Senhor. É Deus te livrando de um mal pior, de um mal vindouro. Dê ouvido ao seu Deus, diga amém, Jesus. Ele sabe por que está falando. Eu vou citar outro exemplo aqui e eu estou terminando. Amém, Jesus? Minha esposa vai lembrar. Eu lembro que uma vez trabalhava e estudava, desci para o Senai, e o pastor Alcione, que chegou no estado recentemente, ele foi lá em Juiz de Fora, e minha esposa foi, na época minha namorada foi no culto. E eu desci no carrinho do meu pai, né? Vou lá. Eu falei, você quer saber? Eu não vou na igreja, não. Deus pode falar conosco através do Espírito Santo de Deus. Eu falei comigo, eu não vou na igreja, não. Eu não vou no curso, não. Eu vou no Senai, não. Eu vou para a igreja. E pega eu no carrinho do meu pai. Tinha ido até o curso, virei e fui lá. Falei, minha namorada está lá, vou assistir o culto. Eu era obreiro nessa época. Falei, eu vou para lá. E quando eu chego assim, tinha bastante vaga, eu dou certo assim, começo a encostar o carro assim, né, que tinha bastante espaço, eu ia entrar de frente, ia parar, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, não vai! E eu na mesma hora, viro o carro assim e dou volta no quarteirão. Falei, que estranho, eu pensei comigo, está começando a fé com Deus, falei, que estranho, Deus não quer que eu vá na igreja. Dei a volta no quarteirão, fui encostar de novo, o Espírito Santo de Deus me incomodou, eu tirei o volante assim e falei, vamos dar a volta de novo. Fiz isso 3 vezes, pessoal. 3 vezes eu fiz isso. Pastor, isso daí. O que a Bíblia diz? Quando, lá no Atos dos Apóstolos, quando diz lá que o apóstolo Paulo queria descer a Macedônia, se eu não estiver enganado, mas a Bíblia diz que ele foi impedido por quem? Pelo Satanás? Pelo Espírito Santo de Deus. Deus sabe de tudo. Foi impedido, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, foi impedido pelo Espírito Santo. Nesse dia eu estava sendo, mas só que eu não quis dar ouvido à voz do Espírito Santo. Entrei no culto, assisti. Eu lembro o que o pastor, você lembra o que o pastor pregou? Eu lembro. Ele falou Salmos 1. E falou a respeito da árvore que é plantada junto aos ribeiros. Esse da fruta, ele estava falando de prosperidade. Eu lembro dessa palavra. Mas só que eu vou falar uma coisa. Nesse dia, depois que eu saí da igreja, e eu falei, eu vou levar minha Amanda em casa, que era minha namorada na época. Foi uma das maiores brigas que eu já tive com ela. E depois eu fiquei me perguntando por quê, e veio a resposta. Porque eu tinha ido na igreja, não por Deus. Tinha ido na igreja por causa dela que estava lá. Tem que obedecer, irmãos. Se Ele quer nos livrar do laço do passarinheiro, do mal vindouro, obedeça a voz do Espírito Santo. Diga amém, Jesus. E para não estender muito e ficar tarde para você, Ele diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Diga glória a Deus. E da peste, o que, igreja? Perniciosa. Eu fui pesquisar isso. É a peste que afeta a humanidade, né? Um exemplo disso, me entenda bem, foi a própria Covid-19.
e ele te livrará da peste perniciosa. Deus os guarda, diga amém, Jesus. Está mostrando que é ele que nos guarda, ele que nos protege. Ah, pastor, né, mas eu vi, né, pessoas de Deus, inclusive no nosso ministério, pastores morreram com a Covid. E aí, pastor, como que está aqui nos Salmos aqui? Ele estava no pecado? Ele estava no pecado, pastor? Então a pessoa estava no pecado porque, né, foi atingido pela Covid e morreu? Eu falei hoje, eu dei um exemplo de quando um casal saiu, uma família saiu de Juiz de Fora e foi para a cidade de Bicas. E essa família saiu para um dia de descanso, como veio o feriado, eles tinham viajado. Numa curva, pessoal, numa curva, sentido a Bicas, o carro entra, eu não lembro se era a direita, com certeza era a esquerda, uma curva à esquerda, né? Quando ele entra na curva, exatamente no momento da curva, a carreta pega, carregando aqueles rolão de cabo de aço, arrebenta aquilo que prendia, as amarras arrebenta, e justo em cima do carro, o rolão rola e pluf, amassa o carro como uma folha de papel. Por isso eu carrego comigo, quando chegar a minha hora, eu falo isso com a minha mãe, quando chegar a minha hora, mãe, vai ser a minha hora. Quando chegar a hora de vocês, não adianta, vai ser a hora de vocês. Se Deus definiu, não, agora é a hora do nosso pastor que lá de São Paulo, que faleceu com a Covid, então tá bom, recolheu ele para os seus braços. Mas enquanto for o plano de Deus a gente ter vida na terra, ele vai nos guardar da peste perniciosa. Diga glória a Deus, pessoal. Essa é a palavra de Deus. Agora, quando chegar a hora, descanse em Deus, esteja com o coração pronto, com o coração limpo, esteja com uma vida certa com Deus, que aí também morreu, você vai subir para a glória. Diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. Então o salmista, ele falou, para terminar, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diga amém, Jesus. Essa é a palavra de hoje para o nosso coração. Vamos dar um louvor de palmas para Jesus bem forte?